Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos do Equipe em Casa. Eu sei que nessa hora você já está esperando pela entrada da escola na sua casa. E isso é bom. No primeiro módulo de hoje, alfabetização, F de fantoche. Vamos a ele. Oi, tia. Oi, tia. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Sim. Tia, o que é isso? Eu também quero saber, tia. Esse material, crianças, que vocês estão vendo, que parece uma casinha, é um recurso utilizado para contação de história. Mas a gente não utiliza somente ele. E através desse material a gente faz a contação de história com o uso de fantoches. Tia, o que é fantoche? Fantoche, crianças, são bonecos, como este aqui, por exemplo, que a tia está segurando. E eles são utilizados para distrair outras pessoas. Por exemplo, geralmente as pessoas ficam atrás desse material, atrás da cortina. E quando a cortina se abre, aparece somente o fantoche, tá? E ele é manuseado com as mãos. Olha, vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um fantoche de uma menina e um fantoche de um menino, certo? Então, eu vou fazer a fala dos dois, tá? E vou tentar conversar com vocês, dialogar. Vamos lá? Vou começar com a Bia. Oi, Bia, tudo bem? Meu nome é Lucas. Como você tá? Tô bem. Muito bem. Perceberam a interação? Eu utilizei o fantoche para distrair a Bia, dialogar com ela. Agora eu vou fazer o teste com a Aninha. Vamos lá, Aninha? Agora eu vou utilizar o fantoche da menina. Olá, Aninha, tudo bem? Oi. Me chamo Clara, como você está? Eu tô bem. Que legal! Perceberam? Então, através dos bonecos do fantoche, eu posso fazer um diálogo com outras pessoas e posso também fazer uma contação de história. Através desse material, eu posso ficar escondida e vai aparecer somente os bonequinhos. E aí, gostaram? Sim. Que legal, tia. E qualquer um pode usar um desses? Sim, qualquer um pode fazer o uso dos fantoches e desse material. Até criança, tia. Sim, até as crianças. Então eu também quero. Tia, deixa a gente contar uma história? Claro que sim, meninas. Vai ser um prazer prestigiar vocês. E você aí de casa também está convidado a assistir junto comigo esse momento de contação de história. Um belo dia, um homem chega ao restaurante, senta-se à mesa e faz um pedido. Faz um favor? Pois não, cavalheiro? Eu gostaria de farofa, feijão e fritas. Deseja beber alguma coisa? Fanta, Quer sobremesa? frutas frescas, Tem preferência? figo, Qual o seu nome? Felipe Farias Filho, De onde o senhor veio? Fortaleza. O senhor trabalha? Fui ferreiro, Deixou de ser? fui forçado, Por quê? faltou ferro, O senhor torce para algum time? Flamengo, E deixou de ser por quê? fez feio, O senhor é casado? fui, E sua esposa? faleceu, De quê? fome e frio. Após esse momento, a atendente deseja felicidades, despede-se e vira-se de costa. Muito bem, meninas. Foi muito divertido. Eu adorei a historinha de vocês e tenho certeza que o pessoal aí de casa também. Ah, vocês sabiam que a palavra fantoche inicia com a letrinha F? É verdade, tia. Tia, o pior é que a história tem várias palavras com a letra F. Isso mesmo. Sem vocês perceberem, durante a história, vocês citaram várias palavrinhas que iniciam com a letrinha que nós vamos estudar hoje. A letra F, né, tia? Isso mesmo. Vamos lá conhecer mais uma família silábica e você aí de casa também. Vamos lá? Vamos, tia. Mas antes, vamos rever qual é a letrinha F mesmo, tá? Essa é a letrinha F. Olha o som da letrinha F. Consegue fazer? Vamos colocar a mãozinha na frente da boquinha e soprar assim, ó. Ó. Esse é o som da letra F, tá? Então, agora vamos conhecer o traçado da letrinha F, tá?
Essa é a letrinha F na forma bastão. Olha só o traçado. Desce, puxa, puxa. Mais uma vez. Desce, puxa, puxa. Muito bem. Mas tem outra maneira de escrever também a letrinha F, que é a nossa letrinha cursiva, tá? Essa é a letrinha F cursiva maiúscula, tá? E esta é a letrinha F cursiva minúscula, tá? Muito bem, meninas. Já que vocês já conhecem o som da letrinha F e também as vogais, vamos reconhecer o som das sílabas? Vamos. Muito bem. Lembram que eu falei na aula anterior que para a gente formar as sílabas, a gente junta a consoante com uma vogal? Sim. Muito bem. Então, a tia vai juntar a consoante com uma vogal e vocês deverão reconhecer o som das sílabas. Vamos lá? F, A, Fá. muito bem. F, E, Fê. lembram que a letrinha E também pode ter o som de E. Então, dependendo da palavra, esta sílaba pode ser pronunciada Fê ou Fé. Muito bem. Próxima. F, I, Fi. muito bem. F, O. Fô. Lembram que a letrinha O também pode ter o som de O. Então, dependendo da palavra, essa sílaba pode ser pronunciada Fo ou Fó. Muito bem. E para finalizar, F, U. Fu. Muito bem. Então agora, para reforçar, vamos repetir novamente a família silábica da letrinha F. E você de casa também. Vamos lá, todos juntos. Fá, Fê, Fi, Fô, Fu. Muito bem. Agora vamos ver alguns exemplos de palavrinhas. Vamos. Será que vocês conseguem me dar alguns exemplos? Com a sílaba Fá. Fada. Fada, Faca. faca, muito bem, muito bem. E com a sílaba Fê? Feijão. Feijão, muito bem. Fernando. Fernando, muito bem. E com a sílaba Fi? Figo. Figo, muito bem, frutinha deliciosa. Filho. Filho, ótimo. E com a sílaba Fo? Fogão. Fogão. E com a sílaba Fu? Conseguem pensar em alguma palavrinha com este som inicial? Futebol. Futebol. Fubá. Fubá, muito bem. Bolinho de fubá, uma delícia, ótimo. Já que vocês já treinaram um pouquinho, já exercitaram, a tia preparou hoje um jogo de adivinhações para você. Lembrando que as respostas estão relacionadas à letrinha que nós estudamos hoje. Olhem só, vai funcionar assim. A tia vai dar a dica e vocês terão que me responder, tá? Vocês podem ajudar uma a outra, tá bom? Mas eu quero ver a participação das duas, viu? Tá. Vamos lá? Primeira adivinhação. Você aí de casa também pode interagir conosco. Se você souber, você responde, tá? Usamos para passar roupas. Ferro, tia. Muito bem, é ferro. Ferro inicia com a letrinha F. Muito bem. Próxima adivinhação, olha só. Veículo espacial onde o astronauta viaja. Foguete. Foguete inicia com a sílaba Fo. Muito bem. Vamos lá para a próxima adivinhação. Local onde compramos remédios. Farmácia. Muito bem. A palavrinha farmácia também inicia com a letrinha F. Muito bem. Próxima. Vamos ver quem vai acertar essa. Usamos para cozinhar. Fogão. Fogão, muito bem. Excelente, meninas, acertaram. Será que tá certo? Fogão inicia com qual letrinha? F. É F, muito bem. Mas qual é a vogal que vem, que juntando com o F faz a sílaba fo? O. O, muito bem, tá? Acertaram.
Última adivinhação que a tia trouxe para vocês. Faz parte da planta. Folha. Folha, muito bem. Gostei de ver a participação de vocês, viu? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardamos você no próximo momento. Tchau! F de fantoche. E haja criatividade. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade, ter a amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. E agora, pessoal, o que é conto? Vamos ver com a professora Isadora. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Equipe em Casa. Hoje nós vamos continuar os nossos gêneros textuais, ressaltando o gênero textual conto. Vamos lá? O que é um conto? O conto é um gênero literário que se assemelha a uma narração. Ele possui as mesmas características de uma narração, contando com tempo, espaço, personagens e entre outros elementos que nós vamos conhecer ao longo da nossa aula. Bom, o conto é um gênero literário. O conto é estruturado como uma narrativa curta que envolve todos os personagens em apenas um acontecimento, um único conflito. Como eu disse, ele se assemelha a uma narrativa, então ele possui início, meio e fim. Vamos lá? Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, temática diversificada e recorte temporal reduzido. Bom, o que faz ele se assemelhar a uma narrativa? O conto, ele possui personagens, ele possui um tempo, ele possui um espaço e ele possui uma cronologia, assim como a narrativa. A diferença é que o conto possui um tempo limitado, possui um espaço limitado de linhas. Consequentemente, ele tem menos elementos que a narrativa, certo? Vamos conhecer esses elementos. Os personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem as ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido,
podem ser personagens do conto: seres humanos, outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados. Em alguns momentos no conto, a gente procura humanizar, a gente procura caracterizar seres inexistentes, fruto de um pensamento onírico ou da nossa imaginação, que são representados dentro de uma narrativa. Então a gente acaba personificando esses seres e transformando um enredo. Em sua maioria, os personagens assumem os papéis de narradores. Vamos continuar. Narrador. Quem são esses narradores? Quem são esses narradores personagens? Ou se eles não são personagens, vamos conhecer. Aqui eu coloquei 3 tipos: narrador em primeira pessoa, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador em primeira pessoa é aquele que conta participando da história, da narração em si. O narrador observador é aquele que não está presente na história, mas está por trás dessa história, ele está contando ela em terceira pessoa. O narrador onisciente é aquele narrador que também não conta a história, mas conhece a história a fundo, sabe início, meio e fim, de uma forma um pouco mais psicológica da coisa. Espaço e cenário. Assim como os personagens, os narradores e o espaço são elementos também da narrativa, só que de uma forma mais sintética, uma forma mais limitada. Em uma narrativa, nós costumamos ter 2, 3, muitos mais espaços do que o conto. O conto só possui 1, 2 no máximo, porque ele precisa ter um número limitado de linhas. Ele precisa ter um espaço muito menor do que a narrativa. Então, vamos supor que se a narrativa tem 30 linhas, o conto tem entre 15, 20 no máximo. O espaço de um conto é, em síntese, o cenário no qual os personagens executam e ou sofrem as ações que compõem o enredo. Então, o espaço-cenário é onde acontece todo o desenrolar da trama, onde os personagens se conhecem, onde há o diálogo, onde há o clímax e o desfecho de um conto. O conto, assim como em uma narrativa, precisa de um tempo pré-estabelecido, que tem início, meio e fim. Aqui, nós temos o tempo do conto. Esse elemento em uma narrativa pode ser entendido de algumas formas. Ele pode ser tempo histórico, tempo cronológico e tempo psicológico. O tempo histórico é quando nós iniciamos em uma época e atravessamos uma época durante um longo período. O tempo cronológico é aquele que a gente conhece na narrativa, que tem início, meio e fim, ok? E o tempo psicológico é aquele tempo que a gente não sabe muito bem como ele se estabelece ao longo da narrativa, ao longo do conto. A gente não sabe se ele tem início, meio ou fim, se ele tem uma contribuição de um sonho, se ele tem a contribuição de forma subjetiva. A gente não sabe muito bem como ele se desenrola, mas a gente sabe que tem um início e um fim, certo? Vamos ao próximo elemento. Os temas. Sobre o que fala um conto? Quais são os fundamentos, quais são as ligações com o nosso cotidiano? Vamos lá? As temáticas são as mais diversas possíveis. Então, nós podemos ter um conto de terror, um conto de fadas, um conto de fantasia, de aventura. As temáticas podem ser as mais diversas possíveis. Por quê? Muitas vezes, o conto, ele parte do nosso imaginário. Ele parte das coisas que a gente sonha, das coisas que a gente pensa no nosso íntimo. Então, vale destacar que ao mesmo tempo que o conto pode ser fruto do imaginário, ele também pode ser fruto dos nossos cotidianos, das nossas tarefas cotidianas, como ir ao supermercado, viajar, esse tipo de coisa, certo? Vamos lá. Estrutura do conto. O conto, ele possui uma estrutura semelhante à de uma narrativa. Ele tem início, desenvolvimento, clímax e desfecho. Só que isso de uma forma muito reduzida. Os personagens dos contos, eles geralmente possuem ações limitadas por conta do cenário, por conta da trama em si. Então, nós temos uma introdução, um clímax e uma conclusão? Temos, mas de uma forma limitada. Geralmente, nós utilizamos 2 personagens, em uma narrativa vocês utilizam 5, 10. No conto, nós utilizamos
2 cenários no máximo. Em uma narrativa vocês utilizam 5, 12. Nós estamos habituados com essa narração, com essa estrutura em si. Porém, o clímax é semelhante, mas de forma muito limitada, muito enxutinha. Daí eu trouxe uns exemplos aqui para vocês. Já coloquei aqui no quadro contos da Amazônia, contos de bruxas, contos árabes, indígenas, populares, de encantamento, contos africanos, indianos e uma infinidade de contos. Como eu disse, o conto, geralmente, ele é parte do nosso psicológico, do fruto do nosso pensamento onírico, subjetivo. Mas ele também pode retratar essas questões do nosso cotidiano. Aqui eu também trouxe para vocês umas dicas de leitura. Eu coloquei aqui os meus 2 livros favoritos que eu sempre trabalho com os meus alunos, tanto do fundamental quanto do ensino médio. Eu trouxe O Conto dos Contos e O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. São narrativas incríveis, são contos curtinhos, bem delicinha da gente ler ou assistir. Também trouxe aqui pra gente Visagens e Assombrações de Belém, um livro cheio de contos maravilhosos pra gente ler. Certo, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra no próximo programa Equipe em Casa. Tchau, tchau! Agora vamos ler. As indicações foram maravilhosas. Equipe em Casa volta já. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar! É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade é ter a amizade que a gente tem. Domestilá, realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Nesse terceiro módulo, velocidade das reações químicas. O que será? O Igor vai mostrar para a gente. Salve, salve, galera! Segundo módulo de Química, Ciências da Natureza. Hoje a gente vai falar de cinética química, o estudo da velocidade das reações químicas. Antes de começar, perguntinha básica. Você já parou para pensar o porquê que temos que descascar as batatas em pedaços menores para cozinhar mais rápido? E por que o açaí azeda mais rápido fora da geladeira do que dentro da geladeira? A gente vai descobrir isso hoje. Vamos lá. Mas antes de começar, o que é uma reação química? Olha,
Reação química é quando você tem substâncias, correto? Essas substâncias são chamadas de reagentes, tá bom? Esses reagentes vão se reordenar. Lembra da primeira aula? A menor parte da matéria são átomos e moléculas. Então, esses átomos e moléculas vão se reorganizar formando novas substâncias. Então, olha aqui, eu tenho 4 átomos de oxigênio, eles se rearrumaram. Aqui a gente tem CO2 e aqui a gente tem água. Então, no início de qualquer reação química, eu terei reagentes. Após a minha reação química, eu terei produtos. Mas, Igor, isso é a nível microscópico. Meu olho não enxerga tão bem assim. O que eu tenho que fazer? Preste atenção. Quando está acontecendo reação química, a gente percebe alguns indícios, tá bom? Que indícios são esses? A gente pode ter mudança de coloração, a gente pode ter mudança de odor. Exemplo, peixe podre. Peixe podre, quando você vai comprar na feira, você dá uma olhada na guelra dele. Se a guelra estiver bem vermelhinha, beleza, o peixe está fresco. Se a guelra mudou de cor, está mais esbranquiçada, aquele peixe não é tão novo. O odor também, se estiver cheirando podre, opa, aconteceu uma reação química, apodreceu. Outro fator é a liberação de gás. Você vai tomar um sal de frutas, sorrisalzinho bacana, olha, jogou comprimido efervescente, liberou bolhas com gás. Então aqui está acontecendo reação química. Esses 3 pontinhos já te ajudam a identificar se está acontecendo ou não, tá bom? Agora, reações químicas acontecem em velocidades diferentes. Aqui a gente tem 2 reações. A primeira, prego, ferro, enferrujando. É um processo lento, demorado. Aqui a gente tem uma imagem da explosão do Beirute. Foi instantâneo. Explodiu? Já era. Bem rápido. Então, a química consegue estudar essas velocidades, tá bom? Mas olha só, para a reação química acontecer, claro, além da afinidade química, a gente tem que observar algumas coisas a nível molecular, mas vem comigo. As moléculas e os átomos, eles precisam ter uma orientação adequada, tá bom? Porque lá dentro, lembra da aula passada, você tem seu sisteminha e ele é feito de átomos e moléculas. Eles estão agitados, correto? Então, essa orientação adequada dos reagentes é para eles colidirem, tá bom? Orientação, colidiu, se a colisão for eficaz, aconteceu a reação química. Se a colisão não for eficaz, bateu, espalhou, vai de novo até bater e ter reação química. Mas, Igor, é só esse posicionamento? É só essa orientação? Não. Precisa ter energia. Energia na forma de calor, tá entendendo? Então, de que adianta as moléculas, os átomos, terem a orientação adequada? Se não tem energia, vai colidir, não acontece nada. Agora, se está agitado, vai colidir, tem energia, aconteceu reação química. Tá entendendo? Então, existem fatores que favorecem essas colisões. O primeiro deles aqui você está vendo, superfície de contato. Olha, 2 exemplos aqui. Eu tenho um comprimido de efervescente. No primeiro copo, eu triturei ele, triturei farelinho, e o outro inteiro. Joguei os 2 ao mesmo tempo. Você pode fazer isso na sua casa. Pega um comprimido inteiro e o outro esfarela. Joga os 2 ao mesmo tempo, mesmo copo, mesmo tipo de copo, mesma quantidade de água. Repare nas bolhas que estão sendo liberadas. A reação vai acabar quando parar de liberar bolhas. Então você vai perceber que o copo onde você jogou o comprimido esfarelado em pó vai parar de liberar bolhas primeiro, porque a reação aconteceu mais rápido, graças à superfície de contato. Quanto mais superfície de contato o teu reagente tiver, mais rápido essa reação vai acontecer. Porque se o teu comprimido estiver inteiro, ele vai consumir de fora para dentro, até acabar esse comprimido. Tá em pó, já vai de uma vez só. É por isso que nós não devemos mastigar qualquer tipo de remédio. Você vai tomar um paracetamol, remédio, tem uma massinha nele chamada placebo. Essa massa não reage. Então você ingere o comprimido inteirinho, chegou no seu intestino, então ele vai ser corrido aos poucos.
Se você masca o comprimido, ele vai chegar à superfície de contato maior, vai reagir com mais violência, pode danificar a parede do teu intestino. Outro fator que interfere na velocidade da tua reação é a temperatura. A temperatura, ela vai medir o grau de agitação das tuas moléculas. Quando você fornece calor, calor é energia, a tua temperatura está aumentando. Se aumenta a temperatura, muda o grau de agito. Se tu parar de fornecer calor, a temperatura está diminuindo. Consequentemente, o grau de agito das moléculas e átomos está diminuindo. Então, presta atenção numa coisa, volta para as colisões efetivas, tá bom? Está fornecendo energia, elas estão agitadas, elas estão colidindo. Então, se tu fornece energia, temperatura aumenta, as moléculas estão mexendo, colidem mais e, com isso, a reação se procede de forma mais rápida. Por isso que a gente tem que cozinhar os alimentos, fogo alto, fogo baixo, que assim vai acelerar essa reação. Agora, se tu deixa na geladeira, pega o teu açaí para ele não azedar, tu deixa ele na geladeira, lá temperatura está menor, o grau de agito vai ser menor e, consequentemente, o azedamento dele vai demorar para acontecer. Tá ligado? Então, aumentou a temperatura, reação mais rápida. Resfriou, reação mais devagar. Outro fator aqui, concentração dos reagentes. Aqui você tem, primeiro, o recipiente, correto? Tem uma concentração determinada lá. Só que eu quero mais. Eu vou jogar mais reagente. Quando eu adiciono reagente, eu estou fazendo o quê? Eu estou adicionando átomos, moléculas, eu estou adicionando partículas. Vocês concordam comigo? Que quanto mais partículas eu colocar aqui dentro, mais choques vão estar acontecendo? Então, a concentração, ela é diretamente proporcional à velocidade. Quanto mais reagente eu adiciono, maior minha concentração aumenta, maior fica a minha muvuca de átomos e moléculas, mais colisões acontecem, a reação fica mais rápida, tá bom? Aqui eu estou falando de um líquido e eu colocando reagente sólido. Em gases, eles não têm forma definida, certo? Então, eu coloquei aqui um recipiente, eu coloquei um gás, o gás ele vai assumir a forma do recipiente. Aqui tem um êmbolozinho bonitinho, quem é da física conhece. E o que acontece? Tá bacana aqui, bonitinho. Apliquei uma pressão. Apliquei essa pressão, o êmbolo vai diminuir. Se o êmbolo diminui, olha só, o volume vai diminuir também. Então, fórmula de concentração aqui. Concentração é igual a quantidade de matéria dividido pelo volume. Se eu diminuo o volume, é inversamente proporcional à minha concentração. Então, a concentração aumenta. Por quê? Apliquei pressão, diminuiu o meu volume, aumentou a concentração, aumentou o número de colisões. Catalisadores são substâncias especiais porque elas não interferem no rendimento da tua reação. O catalisador, ele vai participar da reação, ele diminui essa energia de ativação, mas ao final ele é regenerado. Então, tu coloca ele faz a bagunça e ele sai lá do mesmo jeito que ele entrou. Mas ele diminui a energia de ativação, tá bom? Agora, existem catalisadores naturais, chamados enzimas. Essas enzimas, elas atuam de forma específica. Aqui você tem o substrato. Substrato na biologia, para química, é equivalente a reagente, tá bom? Esse substrato chega aqui na enzima, ele forma o sítio ativo, que na química é o complexo ativado, tá bom? Ele acelera a reação. Que reação? De separação desse substrato em novos produtos. Égua, legal. As enzimas têm suas vantagens e suas desvantagens. Vantagens das enzimas, elas são altamente específicas. Elas não funcionam para qualquer reação, elas são muito específicas. Elas são biodegradáveis, ou seja, elas não agridem o meio ambiente. Catalisadores artificiais podem prejudicar o meio ambiente. Agora, as desvantagens da enzima. Enzimas são sensíveis a fatores como concentração
do meio reacional. Acidez e temperatura. Igor, como assim elas são sensíveis? Repara que elas funcionam num sistema chave-fechadura. Aqui está o teu substrato, o teu reagente. Ele só vai funcionar se o encaixe acontecer. Só que, se a concentração estiver alta, a acidez ou a temperatura estiver alta, vai deformar a minha fechadura. Se a fechadura fica deformada, a chave não consegue entrar. E a reação não vai ser catalisada. Então, essa é a desvantagem das enzimas como catalisadores, tá bom? Agora, vamos resolver questões de Enem envolvendo cinética química. Presta atenção aqui comigo. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e conservação de alimentos. O primeiro deles, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribui para a degradação de certos alimentos. Gente, que fator a gente está falando aqui? Ele falou de refrigeração. Refrigeração diminui o quê? A temperatura. Então, primeiro fator, temperatura. Segundo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Se eu corto os alimentos em pedaços menores, eu estou aumentando a superfície de contato entre ele e a água que vai fazer o seu cozimento. Então, temperatura, superfície de contato. Terceiro, na preparação de iogurte, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, olha só, acelerou a reação. Enzima, catalisador. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a velocidade das reações 1, 2 e 3? Então, primeiro, temperatura. Segundo, superfície de contato. Terceiro, catalisadores. Então, a nossa resposta, letra C. Tranquilo? Suave? Você entendeu? Mais um exemplo aqui. Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais, que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Já sabe o que ele vai falar, né? Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estes serem, letra A, consumidas durante um processo. Gente, estamos falando de enzimas. Enzimas são catalisadores. Catalisador enzima não é consumido durante o processo. Ele pode ser consumido, mas ele vai ser regenerado ao final, tá bom? B. Compostos orgânicos e biodegradáveis. Correto. Enzimas são orgânicas, biodegradáveis que não agridem o meio ambiente. Beleza. Letra B é correta. Mas vamos comentar as outras porque é sempre bom ver por que as demais estão erradas. Letra C. Inespecíficas para os substratos. Enzimas, vantagem dela, falei para você, elas são específicas para os substratos, específicas para as reações. Letra D. Estáveis em variações de temperatura. Enzimas são sensíveis à concentração do meio, à acidez e temperatura. Se não tiver do jeito que a enzima quer, ela deforma. Deformou a fechadura, a enzima não me serve mais. Letra E. Substratos nas reações químicas. Ou você é enzima ou você é substrato. Substrato é reagente e a letra E está errada por conta disso, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Se você tiver com alguma dúvida, pode procurar os nossos canais de comunicação, tá bom? E na próxima aula, terceiro módulo, fica ligado, a gente vai falar sobre eletroquímica, em especial as pilhas, tá bom? Valeu, forte abraço, tchau! Aí, pessoal, parecia difícil, né? Mas ficou fácil comigo. Equipe Casa volta já.
Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilar, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilar, o que precisar a gente tem. Domestilar, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade, ter a amizade que a gente tem. Domestilar, vai realizar o seu sonho também. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Agora, no quarto bloco, Estado Novo com o professor Carlos Alberto. Vamos a ele. Alô, estudante que vai prestar o Enem 2020. Estamos aqui de novo com as nossas ciências humanas, disciplina História, para trabalhar mais uma dica super valiosa para o Enem 2020, um tema que regularmente cai na prova do Enem e é importante que você domine, que é o famoso Estado Novo. O período que vai de 1937 a 1945, a terceira fase da Era Vargas, a famosa fase ditatorial da Era Vargas. Lembre-se, aluno, a Era Vargas ela vai de 1930 a 1945 e tem 3 fases. O governo provisório, 1930 a 34, o governo constitucional, que vai de 1934 a 37, e a fase mais conhecida, que vai ser trabalhada hoje, exatamente o Estado Novo, 1937-1945. Nós podemos definir o Estado Novo como sendo um regime autoritário com características fascistas. Não podemos atribuir ao Vargas a condição de fascista, mas a inspiração, olha só, a inspiração para a montagem dessa ditadura se dá exatamente nos regimes fascistas europeus, especialmente o alemão e o italiano. Nós podemos aqui conceituar esse período a partir de um golpe de Estado deflagrado em 10 de novembro de 1937, usando algumas justificativas. Olhem elas: o combate à ameaça comunista, as disputas entre as classes sociais e a ineficiência da democracia para consolidar a ordem. O Vargas alegava que a única forma de evitar atritos, evitar conflitos, garantir a ordem e principalmente combater a ameaça comunista, que não existia nos níveis que ele afirmava, mas é esse o discurso que vai inflamar um medo, um
pânico pelo comunismo, que leva o Vargas a afirmar que a democracia, apesar de ser boa, não dava ao Estado as armas suficientes, o poder suficiente para combater a tal da ameaça comunista. Não esqueça que o Vargas chegou a inventar um plano, um falso plano comunista, o Plano Cohen, que o Exército inventou, exatamente para criar aquele pânico necessário que levou ao golpe em 37, um golpe que não gera quase reação, porque a sociedade estava com medo, estava temerosa e via naquele fortalecimento do poder do Estado a única saída para combater a tal da ameaça comunista, que foi muito bem trabalhada pelo seu Getúlio Vargas. No mesmo dia do golpe, olha essa, no mesmo dia do golpe, foi outorgada e imposta a nova Constituição, a Constituição de 37. Lembre-se, essa Constituição ela foi apelidada de Apolaca, porque o autor dela, o professor Francisco Campos, famoso Chico Ciência, inspirou-se na Constituição fascista da Polônia. Ela trazia, na verdade, em seus artigos, referências e influências fascistas que vão ser agora comentadas. Por exemplo, essa Constituição, como está colocado aqui, suprimia a autonomia dos Estados. Os Estados perdiam autonomia, passam a ser governados por interventores nomeados pelo Getúlio. Essa Constituição concentrava poderes no Executivo, ou seja, os outros poderes, o Legislativo, que foi fechado, e o Judiciário mantido, tiveram uma diminuição drástica nas suas competências, especialmente o Poder Judiciário, já que se fechou o Congresso, câmaras e assembleias, e isso concentra toda a competência, toda a autoridade nas mãos do Executivo. Isso marca uma ditadura, isso marca um regime de exceção. Você hipertrofia o executivo, ou seja, as competências do presidente, e atrofia, diminui, logicamente, as competências ou direitos dos outros poderes. Isso é uma ditadura. Olha para cá, extinguiu eleições, acabou a eleição, acabou o partido, proibidas as greves, chegou a ser decretado, aluno aqui no Brasil, aluna também, um estado de emergência permanente, disfarçando o estado de sítio. O presidente podia, o Estado podia invadir domicílios, violar correspondência, suspender o habeas corpus, prender qualquer pessoa. Está instaurada no Brasil uma ditadura, ou seja, um regime de exceção. Quais eram as características desse regime? Nós falamos no começo da aula. O Estado Novo não é um Estado fascista, conceitualmente falando. É um regime autoritário com características fascistas, porque há diferenças na sua construção e na organização desse Estado, quando você compara ao nazifascismo, mas muito do nazifascismo é usado enquanto influência ou inspiração, e nós trouxemos aqui algumas características. Olhem para elas. O autoritarismo, o excessivo poder nas mãos do Estado. Nada contra o Estado, tudo pelo Estado. Os interesses do Estado acima dos interesses individuais. O nacionalismo exaltado, exacerbado, economicamente falando, culturalmente falando, a invocação das questões nacionais e a defesa de que a economia do país deve ser controlada pelo capital nacional, seja ele privado ou estatal. O Vargas, olha só essa, o Vargas, ele não proibia que viesse para cá o capital estrangeiro, mas que se ele viesse obedecendo às regras do capital nacional. Nisso consistia o nacionalismo getulista. Olha outra característica, o anticomunismo. Não precisa comentar muito. Todo o discurso usado por Getúlio para montar o Estado Novo é justificado como necessidade de combater a ameaça comunista. Olha para cá a exaltação ao líder, a figura carismática do Getúlio, uma ditadura personalíssima, até partidos ele extinguiu, ele conseguiu convergir toda a política de Estado e a centralização do Estado para a sua pessoa, chegando a se confundir a pessoa dele com a pessoa do Estado. Olha a outra característica, a censura.
controlada ali toda a informação pelo famoso e temido Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Na época não havia televisão. Você está vendo aí, está passando, passam aí várias séries, está passando aí pelo país documentário, nas emissoras falando sobre os 70 anos da televisão no Brasil. Ela nasce em 50, em São Paulo, com a TV Tupi. Não havia televisão ainda nesse período, mas havia o rádio, havia o cinema, havia os jornais, as revistas e outros órgãos que podiam criar comunicação, como teatro, etc., que também sofriam um risco da censura do DIP. Mas, além da censura, você vai ter a propaganda. Este órgão aí era responsável pelo enaltecimento da imagem pessoal do Vargas. Olha aí outra característica. A repressão. Vários órgãos repressivos, o mais famoso era o DOPS, o temido Departamento de Ordem Política e Social, ou Delegacia de Ordem Política e Social, que agia para reprimir as manifestações contrárias ao regime, ou seja, ao Estado Novo. Toda ditadura cria polícia repressiva para evitar que ela venha a ser contestada. Olha a outra característica, a intervenção estatal na economia, portanto, não é liberal esse projeto. E por que não é liberal? Porque não há liberdade econômica, a economia controlada pelo Estado. Olha a outra característica, o corporativismo, o controle das entidades, associações de classe pelo Estado. O principal exemplo disso é o controle que o Vargas vai exercer sobre os sindicatos subordinados que eram ao Ministério do Trabalho. Nesse período foram criados órgãos para viabilizar o controle da sociedade. Você vai ter o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que vai controlar toda a burocracia estatal. Você vai ter uma tentativa de controlar o estudante com a UNE, a União Nacional dos Estudantes, mas que não deu certo. Você vai ter o Instituto Nacional do Livro, que vai tentar controlar toda a publicação literária aqui no Brasil. Isso é censura. Você vai ter, por exemplo, a criação por esse órgão de uma disciplina para enaltecer o Estado, a instrução moral e cívica, e como nós já falamos antes, o DIP. Olha só o DIP, o polêmico Departamento de Imprensa e Propaganda. Vai ser um órgão muito importante para enaltecer o governo e censurar os meios de comunicação. É bom lembrar também que é o DIP que cria o famoso programa de rádio A Hora do Brasil, que mais tarde virou a Voz do Brasil. Não esqueça que nessa época o rádio exercia a função que hoje a televisão e a internet exercem. Era o principal veículo de comunicação no Brasil. A economia não muda muito. O que você já estudou sobre Era Vargas, no que se refere à economia, não há muito o que discutir. Ela se mantém nacionalista, ela se mantém controlada pelo Estado e, é claro, a política é capitalista, portanto, ela é industrializante. Agora, diferentemente das revoluções industriais tradicionais, em que o capital privado e a burguesia viabilizaram a base para a indústria, aqui no Brasil a nossa burguesia é nova e não tem recursos. Quem vai fazer a parte mais cara, ou seja, a infraestrutura, as estradas, os portos, as ferrovias, as siderúrgicas, a grande infraestrutura como a Vale, e mais tarde a Companhia Siderúrgica Nacional, que o Vargas construiu, mas o Dutra inaugurou, é o Estado brasileiro, dentro dessa política de intervenção estatal. Um fato interessante, que inclusive nos leva um pouco aqui à nossa história do Amapá. Você sabia, mapaense, que nós temos aqui uma base aérea construída pelos norte-americanos nos anos 40 para servir de suporte para a base de Kourou, na Guiana Francesa, e que integrava um conjunto de bases militares, como a de Belém de Natal, para que os norte-americanos pudessem levar homens, armas, munição, combustível para a Segunda Guerra Mundial e combater na Europa o nazifascismo. Vocês sabem que a guerra começa com a disputa entre dois grupos, o eixo, Alemanha, Itália e Japão, países fascistas, e os aliados, Inglaterra, França e Estados Unidos, com países que defendiam as democracias. O Brasil é uma ditadura. Ideologicamente, o Brasil se parece com o eixo,
Mas o que pesa é a questão econômica e a pressão norte-americana, e o Brasil assume posição na guerra em 42 em favor dos aliados contra o eixo, quando já estão em funcionamento bases militares aqui no norte e no nordeste. O Brasil oficialmente declara guerra à Alemanha em 42, quando navios brasileiros são naufragados por supostos submarinos alemães. Cogita-se muito se é verdade isso. O fato é que o Brasil assumiu essa posição oficial. Agora, tropas, o Brasil só manda em 44. Com a FAB, que se organizou para isso, a Força Aérea Brasileira, e a FEB, os pracinhas, a Força Expedicionária, os civis que foram convocados para a guerra. Há uma curiosidade, aluno. Na época, a oposição brincava com Getúlio. Como é que o Brasil vai mandar gente para a guerra? O Brasil não tem tradição militar. Diziam, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar alguém para a guerra. Pasmem, o Brasil mandou. Portanto, a cobra fumou. Não esqueçam vocês que, para tirar brincadeira com a oposição, o símbolo da FEB passou a ser uma cobra fumando. E lá na Europa, o grito de guerra agora é que a cobra vai fumar. É só pesquisar isso aí e já vê a imagem. Agora, o interessante, gente, é que esse ingresso no Brasil na guerra cria uma enorme contradição. Como é que o soldado que vai para a guerra, lutar lá na Europa contra regimes autoritários, é obrigado a suportar um aqui dentro? Não só o nosso ingresso na guerra ao lado dos aliados contra o eixo, como a vitória dos aliados provoca o fim do Estado Novo. Como está aqui. O país começa a viver passeatas da UNE, a OAB faz manifesto, políticos mineiros fazem manifesto, manifestações diversas em 44, intelectuais se organizam contra o Getúlio, pressionado em 45, ele começa a tomar medidas democratizantes. Mas não com a intenção de acabar o regime, tentar esticar. Voltam eleições, a liberdade partidária, anistia a presos políticos. Inclusive, o mais famoso preso político dele, o Luiz Carlos Prestes, volta à liberdade. Aí organizam seus partidos. A oposição ao Getúlio organiza a UDN, a União Democrática Nacional. Ele organiza dois partidos, o PSD, Partido Social Democrático, reunindo oligarquias. Com os sindicatos, ele organiza o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, para evitar que a classe operária migrasse para o Partido Comunista, que voltava à legalidade. As eleições acontecem em 45, organizada aí através de duas disputas. O Eduardo Gomes com a UDN e o general Dutra pelo PTB, apoiado pelo Getúlio, que renuncia pressionado em outubro de 45. A eleição de Dutra em 45, inclusive, nos leva a uma coisa bem emblemática. É criado um slogan chamado Ele Disse. A UDN venceria essa eleição. Ela não vence porque o Vargas vai para a campanha, provando que ainda era a maior liderança política e a sua popularidade estava intacta naquele momento. Ele consegue eleger o presidente Dutra. E agora vamos a algumas imagens do Estado Novo. Vamos a elas. Olha aqui um exemplo do Vargas desfilando lá no estado de São Januário, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Olha aqui um exemplo da personificação ao líder. Olha aqui um exemplo da escultura, da feitura do busto em homenagem ao Vargas, que espalharam-se pelo país. Olha aqui um exemplo de imagens que trabalha muito bem o carisma dele. Já caiu no Enem essa imagem, trabalhando a importância de você consolidar o líder carismático. Olha as crianças ali, o sorriso, o ar de bondade. Olha aqui a imagem da cobra fumando, que tornou-se o símbolo da força expedicionária. Temos aqui uma charge mostrando aqui todo o carnaval que o Vargas fazia para divulgar os seus feitos através do programa A Voz do Brasil. Olha aqui uma figura tentando ali ironizar a relação do Vargas com a classe trabalhadora, que ele se apresenta pelo DIP como o pai dos pobres. E aí, logicamente, a oposição dizia, ele é o pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos, né? O que deu para os ricos foi muito mais do que deu para os pobres. E percebam aqui na imagem, vamos brincar de sindicalismo.
Por quê? Porque não havia liberdade sindical e havia um total controle do Estado sobre os sindicatos no Brasil. Essa foi a nossa aula, a nossa super dica sobre o Estado Novo. Na aula que vem tem mais dicas e vamos continuar falando em Getúlio, porque não se pode falar em Era Vargas sem falar num tema muito importante, que é o papel do Vargas no processo de consolidação da nação brasileira. Até a próxima! Pessoal, nossa missão de ensinar foi cumprida hoje. Voltaremos semana que vem. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.